Olá, seja muito bem-vindo ao canal A Voz de Marie-Louise von Franz. Este é o nosso primeiro vídeo, e ele inaugura um espaço feito para quem busca mais do que informação, para quem deseja mergulhar na alma dos símbolos, da psicologia profunda e do sentido oculto da vida cotidiana. Aqui você vai encontrar reflexões, histórias e fragmentos de sabedoria de uma das maiores discípulas de Carl Jung, uma mulher que dedicou sua vida à escuta da alma e à linguagem do inconsciente. Marie-Louise von Franz. Neste primeiro episódio, vamos conhecer quem ela foi, como viveu, por que suas ideias continuam tão atuais e como elas podem transformar nossa vida interior. Prepare-se para uma viagem simbólica, poética e profunda. Imagine uma mulher sentada em sua biblioteca nos Alpes suíços. Livros por todos os lados. Um silêncio vivo preenchido apenas pelo som do pensamento profundo. Ela fala com doçura, mas seu olhar vai direto ao centro do que somos. Estamos falando de Marie-Louise von Franz, uma das maiores intérpretes da alma humana do século XX. Discípula direta de Carl Gustav Jung, ela dedicou sua vida à decifração dos símbolos da psique menos nos sonhos, nos contos de fadas, nos mitos, na alquimia. Você vai descobrir quem foi essa mulher rara, por que suas ideias seguem tão vivas e como podem transformar silenciosamente nossa vida interior. Não são as teorias que curam, mas sim a experiência viva de um símbolo. Marie-Louise von Franz, Alquimia Cultrix, 2002, p. 24. Há pessoas que atravessam a história em silêncio, mas deixam marcas mais profundas que os grandes nomes estampados em livros. Elas tocam o invisível e o revelam. Elas ouvem os símbolos e os traduzem. Marie-Louise von Franz foi uma dessas pessoas. Discípula e colaboradora direta de Carl Gustav Jung, ela dedicou mais de 60 anos ao estudo da alma humana, mergulhando nos sonhos na alquimia, nos contos de fadas e nos mitos, e traduzindo tudo isso em uma linguagem profunda, mais acessível. Sua missão era uma só: ajudar o ser humano moderno a se reencontrar com o símbolo perdido. Marie-Louise cresceu cercada por livros, línguas e lógicas. Mas não foi nas academias que encontrou seu verdadeiro chamado. Foi nos símbolos, onde a razão não alcança, mas a alma reconhece. Marie-Louise von Franz nasceu em 4 de janeiro de 1915. Em Munique, Alemanha, filha de um barão austro-húngaro, que mais tarde se tornaria coronel do exército suíço. Desde o início, ela viveu entre dois mundos, o da disciplina racional e o do mistério interior. Quando ainda era criança, a família se mudou para a Suíça, onde ela cresceu, cercada pelas montanhas do cantão de Argóvia. Um cenário silencioso, quase mítico, que já prenunciava seu destino. Marie-Louise não era como as outras meninas. Ela não se interessava por bonecas, nem pelas vaidades comuns da infância. Seu mundo era feito de livros, sonhos e perguntas silenciosas. Ainda jovem, demonstrava uma habilidade incomum para línguas. Chegou a dominar 3 idiomas, incluindo grego antigo, latim, sânscrito e árabe. Mas sua busca não era por erudição. Era por sentido. Como ela mesma diria mais tarde, havia nela uma sede por algo que nem os adultos conseguiam explicar. Em uma de suas memórias, ela conta que, aos 9 anos de idade, teve um sonho com uma serpente dourada, que se enrolava em torno de uma pedra brilhante. Ela não contou o sonho a ninguém menos, mas nunca o esqueceu. Anos depois, esse símbolo ressurgiria em seu estudo da alquimia e do processo de individuação. Desde a infância, sentia que algo invisível me chamava menos, algo que os adultos não viam, mas que estava lá, esperando. Marie-Louise von Franz, Memórias e Reflexões, trecho da entrevista oral, 1992,
Era o ano de 1933. Marie-Louise tinha apenas 18 anos quando ouviu Carl Gustav Jung palestrar pela primeira vez. Ela ficou hipnotizada, não por carisma ou eloquência, mas porque Jung falava de um mundo que ela já conhecia por dentro. O mundo dos sonhos, dos arquétipos, do invisível que nos governa. Pouco tempo depois, por recomendação de um amigo comum, ela passou a traduzir textos alquímicos do latim para Jung. Ele ficou impressionado com sua inteligência e intuição. Assim começou uma parceria que duraria até a morte de Jung em 1961. Durante quase 30 anos. Ela foi sua colaboradora mais próxima, não apenas traduzindo, mas pensando ao lado dele. O que mais impressionava em von Franz era sua habilidade de ver através das palavras, de sentir o movimento simbólico das imagens interiores, código G1, carta a Aniela Jafé, 1945 e 1. Costumava dizer que ela era a pessoa que mais compreendia a alma humana depois dele, não porque o imitava, mas porque o aprofundava. Ela própria afirmou mais tarde: encontrei em Jung não um mestre apenas, mas uma confirmação de tudo o que já intuíra sozinha. Esse encontro não foi casual, foi um chamado do destino, o que os antigos chamariam de coincidentia oppositorum, a união dos opostos no momento certo. Marie-Louise von Franz dizia que os sonhos são cartas enviadas da alma para o ego, mas para que essa correspondência seja lida, é preciso olhos que saibam ver. Seu envolvimento profundo com o universo onírico começou logo após conhecer Jung. Para ele, os sonhos não eram apenas manifestações inconscientes, mas mensageiros simbólicos da totalidade psíquica, menos o self. Von Franz levou essa ideia ainda mais longe. Catalogou, interpretou e estudou milhares de sonhos de pacientes, de si mesma e da literatura simbólica da humanidade. Para ela, todo sonho era um mito em miniatura. Entendê-lo era como decifrar um hieróglifo emocional. Os sonhos são expressões naturais da psique inconsciente, como o estômago produz suco gástrico. Marie-Louise von Franz, A Interpretação dos Sonhos, Ed Cultrix, 2004, p. 15. Ela via nos sonhos uma linguagem que precisa ser aprendida, como se fosse uma nova gramática menos feita de imagens, não de palavras. Contava frequentemente um caso marcante. Um homem, cético e racional, sonhou que andava por uma floresta e encontrava um lobo ferido. A princípio ele achou que fosse só medo, mas com o tempo e a análise simbólica, percebeu que o lobo representava a parte instintiva de si mesmo, ferida por anos de repressão racional. Von Franz dizia que os sonhos não mentem, mas são como oráculos que falam em metáforas, e cabe a nós interpretar esse idioma sagrado. Se você ignorar seus sonhos, estará ignorando o chamado da sua alma, e a alma é paciente, mas não é silenciosa para sempre. Marie-Louise von Franz, Seminário sobre Sonhos, Cusnar, 1975. Se os sonhos são mensagens da alma individual, os contos de fadas são os sonhos da alma coletiva. Marie-Louise von Franz dedicou grande parte de sua vida ao estudo dos contos populares, não como histórias infantis, mas como estruturas simbólicas que revelam as dinâmicas universais da psique. Ela analisou centenas de contos de diferentes culturas e tradições, mostrando como todos eles, menos mesmo os mais simples, expressam os arquétipos do inconsciente coletivo: o herói, a sombra, a bruxa, o velho sábio, a transformação. Nos contos de fadas, vemos a alma humana em sua forma mais pura, menos sem o verniz da cultura, da moral ou da religião. Marie-Louise von Franz, A Interpretação dos Contos de Fadas. Ed Cultrix, 1990, p. 22.
Von Franz acreditava que os contos são mapas simbólicos de iniciação psíquica. Cada jornada do herói ou heroína representa um processo de individuação, o caminho rumo à totalidade interior. Um exemplo marcante é o conto da Pele de Asno, onde a princesa foge do pai que deseja casar-se com ela e se cobre com uma pele suja. Para Von Franz, essa é uma imagem da alma que se esconde para preservar sua integridade, aguardando o momento certo da transformação. Ela dizia que, para compreender um conto de fadas, é preciso escutá-lo com o ouvido do coração, não da razão. As histórias que contamos às crianças são mais verdadeiras do que os jornais que lemos todos os dias. Marie-Louise von Franz, entrevista à Rádio Suíça, 1983. E segundo ela, o simples ato de ouvir essas histórias já produz uma mudança arquetípica no inconsciente. Para muitos, a alquimia é apenas uma prática antiga de transformar metais. Para Marie-Louise von Franz, era muito mais uma linguagem simbólica do processo de transformação interior. Seguindo os passos de Jung, ela mergulhou profundamente nos manuscritos alquímicos da Idade Média e do Renascimento, decifrando símbolos, fórmulas e imagens que falavam, na verdade, da alma humana em busca de integração. Os alquimistas projetavam em seus laboratórios os movimentos profundos da psique. Sem saber, estavam descrevendo a individuação. Marie-Louise von Franz, Alquimia, Ed Cultrix, 2002, p. 12u, que antes parecia absurdo. Transformar chumbo em ouro se revela como metáfora poderosa. O chumbo é o inconsciente bruto, os traumas, a sombra. O ouro é o self, a unidade interior conquistada. Ela mostrou que símbolos como o vaso hermético, o rei e a rainha, o dragão, a Nigredo fase negra e o Rubedo fase vermelha descrevem fases psíquicas de transformação profunda. Um exemplo disso é o processo da Nigredo, onde tudo parece colapsar, tristeza, confusão, perda de sentido. Von Franz ensinava que este é o momento mais importante, pois é quando a velha identidade morre e uma nova está prestes a nascer. A alma precisa suportar a escuridão antes de alcançar a luz. O ouro não nasce do conforto, mas do fogo simbólico. Marie-Louise von Franz. Seminário em Zurique, 1969. Sua leitura da alquimia não era esotérica, mas profundamente psicológica e simbólica. Para ela, cada um de nós é um laboratório vivo, onde ocorre o grande opus menos a obra. Marie-Louise von Franz não evitava os temas difíceis. Pelo contrário, mergulhava neles com coragem. Um de seus focos centrais era a sombra, menos a parte de nós que escondemos, negamos ou reprimimos. Contudo, para Von Franz, a sombra não era só um lado escuro, era um aspecto essencial da totalidade psíquica. E ignorá-la significa viver pela metade. A sombra é tudo aquilo que você não quer ser, mas é. E quanto mais você a reprime, mais ela se manifesta no mundo externo. Marie-Louise von Franz, A Redenção do Mal no Conto de Fadas, Ed Cultrix, 1991, p. 30, ela via no mal psicológico uma das maiores questões da modernidade. Em sua análise de contos, sonhos e mitos, percebia como o mal aparece sempre como uma oportunidade de transformação, desde que reconhecido e integrado. Von Franz também falava sobre a importância do feminino profundo, não o feminino social ou cultural, mas o feminino arquetípico, símbolo da alma, da receptividade, da intuição e da sabedoria ancestral. Ela alertava que a sociedade moderna, obcecada pela racionalidade e pelo controle, havia esquecido o valor do feminino simbólico, tanto em homens quanto em mulheres. O feminino não é suave nem frágil, é como a água flexível, mas capaz de dissolver a rocha. Marie-Louise von Franz.
Palestra em Anzidone, 1980, integrar a sombra e reencontrar o feminino eram, para ela, tarefas espirituais, menos caminhos para se tornar inteiro. Ao longo de sua vida, Marie-Louise von Franz escreveu mais de 20 livros, obras densas, profundas e, ao mesmo tempo, incrivelmente acessíveis para quem busca compreender a psique humana. Seus temas iam dos contos de fadas à alquimia, dos sonhos à morte, da psicologia do feminino à redenção do mal. Porém, o que unia tudo era sua clareza, sua honestidade intelectual e sua capacidade de traduzir o invisível em palavras vivas. Marie-Louise escrevia como quem escuta a alma. Seus livros não são teoria, são experiência condensada. Bárbara Hanna, analista junguiana, colega de Zurique. Seu livro mais conhecido é, talvez, A Interpretação dos Contos de Fadas, uma obra seminal que transformou a forma como psicólogos e educadores veem as histórias populares. Todavia, há também obras magníficas como Alquimia 2002, A Redenção do Mal no Conto de Fadas, O Processo de Individuação, Psicologia e Alquimia, entre outras. Além de escrever, von Franz ensinava com paixão. Por décadas, deu aulas no Instituto Código G1 de Zurique e ministrou seminários pelo mundo, inclusive para grupos pequenos em sua casa, nos arredores de Kuznach. Ela ensinava sem arrogância, era como uma sacerdotisa menos firme, centrada, cheia de vida interior, aluno anônimo, transcrição oral, 1988. Mesmo com tanto conhecimento, jamais se colocou como guru. Dizia que o verdadeiro mestre é o símbolo, e que o papel do analista ou professor é ajudar o outro a escutar a si mesmo. Marie-Louise von Franz faleceu em 17 de fevereiro de 1998, aos 83 anos, em sua casa nos arredores de Zurique. Quem mergulha em sua obra percebe logo. Ela não morreu. Ela se transformou em símbolo, seu corpo partiu, mas sua presença se amplificou. Seus livros continuam sendo lidos, estudados, vividos. Suas ideias atravessam gerações porque tocam algo eterno. A alma em busca de totalidade. A morte, para mim, é apenas uma passagem. Não creio num fim absoluto, mas numa mudança de estado, menos como na alquimia. Marie-Louise von Franz. Morte e Sonhos, entrevista, 1993. Antes de morrer, ela preparou cuidadosamente a preservação de sua biblioteca e de seu arquivo pessoal. Deixou também instruções para que o Instituto para a Psicologia Junguiana continuasse seu trabalho. Seu testamento simbólico está nos temas que mais explorou: a busca interior como caminho de redenção, a importância da sombra, o valor do símbolo vivo, a dignidade do feminino arquetípico, o mistério da morte como transformação. Em suas últimas entrevistas, parecia já estar do outro lado. Falava com serenidade, como quem já aceitara o ciclo. Tudo se transforma. O self não morre, ele apenas muda. De forma Marie-Louise von Franz, entrevista oral, 1997, ela se tornou para muitos um símbolo do feminino sábio, como a anciã dos contos de fadas, menos aquela que guarda os segredos e os entrega a quem está pronto para ouvir. O tempo passou, a ciência avançou, a tecnologia dominou. Ainda assim, em meio a tanta velocidade, ainda há quem pare, escute e perceba que algo mais profundo nos chama. Marie-Louise von Franz continua viva porque falava com a alma menos, e a alma não segue as leis da cronologia. Ela habita o eterno. Ela fala de símbolos que continuam a aparecer em nossos sonhos, nossas escolhas, nossos medos e esperanças. Enquanto houver símbolos, haverá
alma. E enquanto houver alma, haverá cura. Marie-Louise von Franz, O Caminho da Individuação, p. 122. Mais do que uma intelectual, ela foi uma mediadora entre mundos. Alguém que desceu às profundezas da psique humana e voltou com mapas, para que outros também pudessem fazer a travessia. Hoje, ao relermos seus livros ou ouvirmos suas palavras gravadas, sentimos que ela não nos ensina, ela nos acorda. Marie-Louise nos convida a viver com sentido, com coragem, com escuta, a sair do automático e entrar no simbólico, anônimo. Depoimento à Fundação Yun, 2005. Este canal é um espaço dedicado a manter sua voz viva, a compartilhar capítulo por capítulo, fragmento por fragmento, a riqueza de uma alma que dedicou sua vida à alma do mundo. Se você sentiu algo verdadeiro aqui, leve isso com você e, se desejar, volte, porque o símbolo nunca se repete da mesma forma. Ele sempre traz algo novo. Se você chegou até aqui, meu sincero agradecimento. Neste episódio, buscamos mais do que contar uma biografia, buscamos evocar a presença viva de Marie-Louise von Franz, menos sua sabedoria, sua profundidade e sua capacidade de tocar a alma humana com simplicidade e verdade. Se algo aqui falou com você, se uma frase ou imagem ficou ressoando por dentro, então esse tempo já valeu. Este canal existe para manter essa chama acesa menos e você pode fazer parte disso. Inscreva-se no canal, ative as notificações, curta o vídeo, comente aqui embaixo o que mais te impactou neste episódio e compartilhe com quem você sente que também precisa ouvir essa voz. Além disso, queremos construir esse espaço juntos. Que temas você gostaria de ver nos próximos vídeos? Qual obra de Marie-Louise você quer que exploremos mais a fundo? Este canal é feito com dedicação e alma menos e sua presença aqui é o que o mantém vivo. Muito obrigado por ter ficado até o fim. Nos vemos no próximo mergulho simbólico.